Então, capítulo 7, diabetes e tecnologia, né? Recomendações da Associação Americana de Diabetes. Primeira recomendação que lembra pra gente aí o papel do educador em diabetes, né? Sempre o papel do educador. Os tipos, prestem atenção, os tipos e a seleção dos dispositivos devem ser individualizados, igual todo tratamento das pessoas com diabetes, com base nas necessidades, nos desejos, no nível de habilidade que essa pessoa e a família tenham e na disponibilidade dos dispositivos específicos para cada pessoa. Então, essa é a recomendação 1 do capítulo Diabetes e Tecnologia. E o que isso traz para nós, educadores? A lembrança aí, né, sempre presente de que cada paciente é um paciente, que a individualização, ela é fundamental. É um nível de evidência, ou seja, como muitas coisas vinculadas à tecnologia, ela é baseada no consenso dos experts, né? Ou seja, nível de evidência. Segunda recomendação. No cenário de uma pessoa com diabetes, que possa gerenciar o seu tratamento parcialmente ou completamente, né? Ou seja, muitas pessoas, crianças, adolescentes, idosos, principalmente os idosos frágeis, cujo gerenciamento é compartilhado ou feito totalmente por uma outra pessoa, a preferência, né, o treinamento de habilidades do cuidador precisa ser levado em consideração. Principalmente aí para os colegas que estão nesse manejo da monitorização glicêmica, né? Por isso que a gente fala sempre aqui, tratamento do diabetes é tratamento de equipe. Tratamento do diabetes envolve o médico, o nutri, o enfermeiro, o farmacêutico, os acadêmicos, os podólogos, os profissionais de educação física, as pessoas que querem ser especialistas e educadores. Então, quando você vai escolher um dispositivo, trabalhar aí a tecnologia, você nunca pode levar em consideração apenas a necessidade daquela pessoa com diabetes. Você precisa sempre levar em consideração também a rede de apoio que é integrante desse tratamento, tá? Recomendação 3. Ao prescrever um dispositivo, certifique-se de que a pessoa com diabetes ou os cuidadores recebam educação e treinamento iniciais e continuamente, presencial ou remotamente, e avalie regularmente essa técnica, para que você possa realmente ter resultados quando você avalia esses dados, incluindo o upload, né, o compartilhamento de dados para ajustar a terapia. E o que a gente vê com muita frequência, principalmente com a monitorização contínua e intermitente? A prescrição sendo feita sem acoplar o processo educacional. As pessoas chegam numa farmácia, compram um sensor de monitorização, achando que estão se livrando da ponta de dedo e não são treinadas para o uso correto do monitor. Então, isso é um erro muito grave, gente, porque o nosso paciente, ele disponibiliza uma grana, né, mensal naquilo ali. Então, é obrigação do profissional de saúde, da equipe que está acompanhando, ter clareza nesta recomendação. O paciente precisa ser treinado. O que a nossa equipe faz de praxe? Quer colocar Libre? Compre o Libre,
compre o sensor, use no celular. É agendado um horário, seja no nosso ambulatório da Santa Casa, que a gente tem pacientes usando o Libre, inclusive judicialmente. Inclusive, lembrando aqui para os nossos alunos insulinoterapia descomplicada, eu fiquei de postar para vocês na plataforma do curso um relatório judicial que a gente usa baseado em diretrizes de outros estados, e acabei me esquecendo, mas eu não vou esquecer novamente. Eu vou postar para vocês esse modelo para que vocês, educadores, tenham isso aí, tá? Nossos pacientes do SUS pedem muito judicial, mas todos são treinados. Você tem que sentar, você tem que explicar que aquilo ali não é apenas um medidor de glicose, né? Que aquilo ali não foi feito só para você, para o paciente furar menos o dedo. Você tem que treinar o paciente para as telas, para as interpretações, revisar as metas, mostrar as setas de tendência em um segundo momento educacional. Ensinar os seus pacientes a fazer bolos das setas, né? Então, para os nossos alunos, insulinoterapia descomplicada, a gente tem as aulas lá, né, das setas, dos bolos das setas, como colocar isso aí. Então, é errado estar entregando, estar indicando uma tecnologia como qualquer outra coisa no tratamento sem educar. Sem educar, porque você não vai ter o resultado que você quer, né? É como diz o ditado, tá com a Ferrari, mas tá parecendo que tá andando de bicicleta, né? Então, seguindo as recomendações desse capítulo, que como todos os outros, né, puxa para educação em diabetes, puxa pra gente. Presta atenção, educação e treinamento dos pacientes. Nenhum dispositivo usado no manejo do diabetes funciona de forma ideal sem educação, treinamento e acompanhamento. E aí vem a pergunta que não quer calar. Você, colega profissional de saúde que está aqui, você que recebe pessoas com diabetes, seja enfermeiro, farmacêutico, nutri, profissional de educação física, você conhece bem os instrumentos, a tecnologia, os monitores de glicose, os sensores de monitorização contínua, uma bomba de insulina? Porque para tratar pessoas com diabetes, para ser especialista e educador, você tem que sair dessa marmotice, né? Não sei se existe essa palavra, mas dessa marmotice de achar que você está fazendo o seu melhor se você senta ali e é apenas uma nutricionista. Se você senta ali, ou fica em pé, né, como profissional da educação física, e acha que é só aquilo ali que você tem que fazer, porque você não está sendo um especialista. Você não está potencializando a sua atividade. Então, sim, quem atende pessoas com diabetes hoje precisam conhecer bem os sensores, precisam educar o paciente para o uso. Se você é uma nutricionista e está recebendo o paciente em uso de Libre, você precisa saber tirar aquela dúvida, você precisa entender de meta, você precisa entender dos números que estão ali dentro, porque senão você não será referência, você será mais uma pessoa atendendo aquela pessoa com diabetes. Como que o farmacêutico que está ali na rede, entregando uma insulina, cobrando uma monitorização, inclusive, por exemplo, em Belo Horizonte, tem que entregar até agora até diário de glicose, como que você não entende dos relatórios? Então, essas minúcias que parecem, né, minúcias, elas são gigantescas no resultado final dos pacientes. Então, tá faltando profissional de saúde qualificado. Então, para você que está na faculdade ainda, para você que está começando a carreira, lembre, educar fará de você um profissional de referência. Olha o que a gente tem de evidência científica, recente inclusive, publicação de 2021. Pacientes mais educados para o uso de dispositivos têm melhores resultados. E como é comum encontrar pacientes recebendo 5, 6 fitas por dia, ou com sensor de monitorização, ou até com bomba de insulina, com glicada de 9, 10, 12. O que significa? Uso incorreto do dispositivo
resultados encontrados não satisfatórios. Pergunto para vocês, qual a participação de vocês nesse desfecho? Como que você, que atende pessoas com diabetes, que passa uma dieta, que entrega o medicamento, que faz um grupo operativo na unidade de saúde, que está dentro de um hospital vendo pacientes que internam toda hora com complicação, qual a sua participação nesse resultado? Vocês já pararam para refletir isso? Que a participação de vocês no resultado do paciente compromete todo o futuro dessa pessoa. Então, quando a gente fala com os colegas, sai da mesmice, para de entregar o tratamento do diabetes para o médico. Ou você, médico, pare de achar que você é o centro do tratamento do paciente. Você é uma peça importante como qualquer outro profissional e você é o responsável pela prescrição. Prescrição sozinha não dá resultado. Se desse, a vida estava muito fácil, né? Vamos para outra evidência. A necessidade de educação adicional deve ser avaliada periodicamente, especialmente se os resultados não estão sendo alcançados. Ou seja, 80% da população de pessoas com diabetes tipo 2 e 90% dos com diabetes tipo 1 precisam estar nessa jornada, porque estão fora da meta, né? Então vamos lá, será que eles entraram nessa recomendação? Então, seguindo as recomendações da ADA, para tecnologia no diabetes, a gente vem para o assunto escola, né? Tecnologia no ambiente escolar. Fato que principalmente aí quem atende crianças e adolescentes não pode deixar de lado. E qual é a recomendação? Os alunos devem ser apoiados na escola no uso da tecnologia em diabetes, incluindo a infusão contínua de insulina, né, bomba de insulina, as canetas de insulina, que no Brasil a gente ainda não tem, mas está para chegar, né, as conectadas, e a monitorização contínua de glicose, conforme prescrito pela equipe de cuidados com diabetes. Também um nível E de evidência, né? Apoiados. Então, quando a gente fala do ambiente escolar, nós estamos dizendo apoiados, nós não estamos dizendo, como a gente já discutiu em outros momentos, da obrigação da escola. E para isso, é importante que todos os profissionais de saúde revisem, incentivem que os relatórios, o plano de manejo de diabetes nas escolas, né? Que é um documento traduzido e validado para a língua portuguesa da Associação Americana de Diabetes, que ele inclua os dados da tecnologia e todos os pontos que sejam importantes para que a escola possa apoiar esse cuidado. Próxima recomendação, nível C de evidência. O início da monitorização contínua de glicose. A bomba de insulina, né, ou outros mecanismos de automatização da insulina podem ser benéficos dependendo da necessidade e das preferências da pessoa e do cuidador, né? Nível C de evidência. E por que essa recomendação é importante? Porque a gente precisa sempre alinhar o que aquela pessoa precisa com o que ela pode, com o que ela quer. E o que a gente tem visto com muita frequência? Indicações de dispositivos relacionados, né? Os dispositivos aí tecnológicos, de uma forma aleatória, sem incluir o paciente nessa decisão. Resumo da ópera, o que acontece com frequência? Pessoas com sensor de monitorização contínua no braço que não escaneia. Como é frequente receber pacientes no consultório que relatam estar usando a monitorização há meses e quando você vai fazer o download dos últimos 14 dias, vários dias sem nenhum escaneamento. Então, será que aquela pessoa pôs sentido
no uso daquela tecnologia? Será que ela quer ver aqueles resultados toda hora? Será que ela está preparada para uma monitorização desta forma? Então, é um ponto, né, para a gente não se estressar tanto, como às vezes eu vejo alguns colegas, né, falando assim, Janice, mas a pessoa não quer medir, a pessoa não quer escanear, ela não está comprometida com o tratamento. Será que ela está preparada para um comprometimento maior com o tratamento? Mais vale medir, né? Aferir uma glicemia 2, 3 vezes ao dia, entender e tomar uma conduta, do que colocar um sensor no braço e não escanear, do que escanear o dia inteiro e não fazer nada com aquele resultado, né? Então a gente volta para o princípio básico. A tecnologia é maravilhosa, é um aliado fantástico para nós profissionais de saúde, né? Ela revoluciona o tratamento do diabetes a cada dia, mas ela precisa ser bem utilizada. E os nossos pacientes dependem da gente para esse uso adequado. Então é muito importante que a gente não deixe, né, isso de fora. Recomendações da Associação Americana para o início do uso dos dispositivos. O uso do CGM, né, ou monitorização contínua de glicose, deve ser considerada desde o início do diabetes para as pessoas que usam insulina. Sempre, né, gente, dentro da realidade da individualização. Por quê? Porque isto permite, sim, um acompanhamento mais próximo, mais real, mais completo, que permita a pessoa aprender com o diabetes, mas que as condutas também possam ser tomadas de uma forma mais efetiva. E sim, claro, gente, que dentro das indicações da monitorização contínua está a diminuição da carga, né, de estar furando o dedinho 5, 6, 7, 10 vezes no dia, né? Obviamente que essa qualidade de vida mostrada nos estudos com a monitorização contínua, ela faz muita diferença. E nós, profissionais de saúde, precisamos estar alinhados nos 2 principais motivos, objetivos do tratamento do diabetes que nós falamos em capítulos anteriores. Tratar para evitar complicações e tratar para manter a qualidade de vida. E a monitorização, a tecnologia, ela vem muito para esse segundo ponto, tá? E o que os estudos mostram também? A interrupção ao acesso à monitorização contínua está associada a uma piora dos desfechos, né? Claro, usar bem a monitorização contínua, o dispositivo, a tecnologia, e você precisar parar de utilizar, são poucas as pessoas que conseguem resgatar aquele tratamento anterior ao uso da tecnologia, né? A gente se acostuma com isso e estar monitorado continuamente realmente é uma grande diferença no dia a dia. Passando então para a próxima recomendação, já nível A de evidência, né? As pessoas com diabetes devem ser oferecidos dispositivos de monitorização de glicemia conforme indicado pela circunstância do tratamento e pelas preferências e pelo tipo de tratamento. As pessoas que usam dispositivos de monitoramento contínuo de glicose devem ter acesso ao monitoramento capilar o tempo todo, né? Você, profissional de saúde, não repita lorota de propaganda de laboratório, né? Porque propaganda de laboratório que fala que usar um sensor de monitoramento é ficar livre da ponta de dedo não é condizente com a verdade. No momento, não é. Então, se você indica, né, como a gente vê com muita frequência, colegas médicos endocrinologistas
prescrevendo o monitoramento contínuo, usando como justificativa, você ficará livre de fazer a ponta de dedo. Isto não é verdade hoje, né? O monitoramento contínuo de glicose, o sensor com escaneamento intermitente, principalmente, né, que embora seja caro ainda para a população, é o mais acessível, ele não livra nenhum paciente de fazer ponta de dedo. Então, se você orientou seu paciente assim, ou se você usou este argumento, corrija isso o quanto antes, porque você está fazendo um desfavor, digamos assim, ao seu paciente. O próprio fabricante recomenda, em situações onde o sensor aponta hipoglicemia ou glicemias acima da faixa do muito elevado, a ponta de dedo precisa ser feita, né? Porque o lag, o distanciamento aí, a acurácia do sensor, ela é muito menor. Em situações de hipoglicemia também precisa ser aferido. Então, não é verdade que a pessoa ficará livre disso aí, tá? Então, todo mundo que usa sensor tem que ter a glicemia capilar, a possibilidade de fazer a glicemia capilar disponível. As pessoas que estão aí, né, em uso de insulina, em uso da monitorização glicemia capilar, elas precisam ser educadas e encorajadas a otimizar a quantidade de fitas que recebe. E eu vejo que isso é uma dúvida muito frequente dos profissionais de saúde. Como fazer do limão uma limonada? A gente sabe que na maioria dos estados, o número de fitas fornecidas para as pessoas em monitorização em insulinoterapia intensiva varia aí de 3 a 5 fitas por dia, até 6 em alguns estados, se a pessoa usa, né, 3 ou mais aplicações de insulina por dia e tem diabetes tipo 1 ou LADA. Para os com tipo 2, a situação é mais difícil ainda, porque embora elas precisem do mesmo tanto de fitas, se insulinoterapia intensiva, não recebe. Então, a gente precisa sim fazer do limão uma limonada. E essa palavra é otimização. Qual é o esquema de monitorização que será mais favorável para aquele paciente na situação de vida dele, com o esquema de tratamento dele, que fará a diferença. Mas, de modo geral, o que todo profissional de saúde precisa saber? As glicemias em jejum, antes das refeições principais e lanches, ao deitar, antes e depois dos exercícios, antes e depois da direção, né? Pegar o volante. E na suspeita de hipoglicemia e após o tratamento da hipo, elas são importantes, mas a gente sabe que não tem fita suficiente. Então, a gente precisa fazer o quê? Otimizar. Aí, cada equipe precisa sentar, estudar e entender como fará isso da melhor maneira possível, de acordo com o esquema de insulina, de acordo com o perfil glicêmico, as necessidades e a capacidade daquela pessoa e daquela família de tomar uma atitude com aquele resultado. Ah, Janice, então você está dizendo que tem pessoas que não devem medir 2 horas depois? Sim, tem pessoas que dependem dos outros para aplicar insulina, que não conseguem gerenciar ou entender um bolos de correção. Então, se a pessoa está nessa situação, para que vai furar o dedo 2 horas depois? Vamos começar a raciocinar, colegas? A medida de glicose só tem sentido se for acompanhada de uma conduta ao ver o resultado.
Ninguém fura dedinho só por furar. Então, se você é médico, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, profissional da educação física, qualquer profissional de saúde que esteja acompanhando uma pessoa com diabetes insulinizada, qual é a primeira pergunta que você tem que responder? O meu paciente está monitorando a glicemia e está tomando uma atitude? Porque, gente, a maioria das prescrições de insulina no Brasil não tem uma prescrição de um bolus de correção, que é a quantidade de insulina necessária para levar a glicemia para o valor normal 2 horas depois. Põe aí para mim, gente, colega profissional da saúde. Vocês estão vendo prescrições de pacientes insulinizados com bolos de correção com insulina rápida? Ou vocês estão vendo os pacientes com glicemia de 400, 500, 600 e nada? Né? A pessoa simplesmente olha aquele valor elevado, né? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Com esse direcionamento. Próxima recomendação e explicação nível E de evidência. Vejam bem, embora o monitoramento da glicemia em indivíduos com terapias não em uso de insulina, embora isso não tenha mostrado reduções significativas na hemoglobina glicada, ela pode ser útil para orientação de um plano alimentar, para atividade física ou medicamentos, ajustes dos medicamentos, em conjunto com um programa de ajuste de doses. Ou seja, nós vamos sair por aí prescrevendo monitorização para pacientes que não estão em uso de insulina? Depende do que a gente está buscando. Então, o colega especialista e educador em diabetes que quer fazer diferença na vida daquela pessoa e daquela família, ela precisa pensar, façam coisas dentro do tratamento com a sua equipe, raciocinando. Por que uma pessoa com diabetes tipo 2 vai ficar o dia inteiro furando o dedo, gastando fita, se ela não tiver uma conduta para ser tomada? Não faz sentido. Agora, se aquela pessoa está naquela hemoglobina glicada borderline, zona cinzenta, né? Precisa progredir o tratamento para frente ou para trás? Existe um risco de estar tendo hipoglicemias com algumas classes terapêuticas não insulina. E a equipe quer entender aquele tratamento fora da hemoglobina glicada, faz sentido que por períodos curtos de tempo, para ser avaliado junto com a equipe, que esse paciente monitore. O que eu tenho recebido de mensagens de pessoas com diabetes sendo orientadas a furar o dedo 4, 5 vezes ao dia, a usar um Libre, com glicadas de 6, 6,5, sem sentido, sem capacidade para tomar uma conduta, sem uma prescrição, sem uma consulta agendada, vocês não têm noção. Isso é um erro. Isso é um erro de toda a equipe de saúde que está vendo isto e está deixando aquela pessoa nessa zona cinzenta. Então, muito cuidado com essa atitude. Entendam o porquê de se monitorar. Monitoramos para tomarmos decisões. Isoladamente, se é a pessoa com diabetes em casa, que vai gerenciar aquele resultado, e em um outro momento, com a equipe de saúde no ajuste das doses. Não tem nenhum outro motivo, né? Ninguém mede glicemia por curiosidade, né? Para passar tempo. A gente mede para ser assertivo, para que a equipe de saúde, para que o profissional de saúde possa ajudar aquela pessoa no gerenciamento do diabetes. Então, se você tem pacientes com diabetes gastando dinheiro público, furando o dedinho,
sem saber o que fazer com ele, seja ativo. Procure o médico da equipe. Entenda por que não existe uma prescrição de correção. Entenda por que aquela pessoa está aumentando as demandas do tratamento sem, com certeza, conseguir nenhum resultado com ele, né? Agora, temporariamente, uma monitorização glicêmica para entender o perfil, para fazer ajustes antes de ver a próxima glicada, faz todo sentido, obviamente, né? Próximo ponto aqui, né? Todos os profissionais de saúde devem estar atentos a medicamentos e outros fatores, como altas doses de vitamina C, hipoxemia, que possam interferir na precisão do medidor de glicose, tá? Quando a gente está falando da capilar e quando nós estamos associando aos sensores de monitorização, a gente também tem que se perguntar: quando avaliar a capilar em vigência da monitorização contínua, né, do CGM? Sempre que há suspeita de imprecisão, né? As pessoas com diabetes treinadas, elas têm uma noção, né, gente? A pessoa com diabetes, ela sabe se ela tem sintomas ou não de hipo, né? Se ela já perdeu esses sinais de alerta ou não. Se ela tem um sintoma, escaneia e vê que realmente é hipo, ela precisa furar o dedo? Não. Ela pode tratar e dar sequência ao tratamento. Mas se ela tem qualquer tipo de dúvida, ela precisa furar o dedinho, tá? Então a gente precisa ser um pouco consciente em relação a isso. Ah, mas eu não tenho sintomas na hipo. Aí eu escaneio, deu 65, deu 60. Eu preciso furar o dedinho? Sim, você tem que orientar o seu paciente a furar o dedinho, tá? Porque a diferença em hipo e hiperglicemia, ela sempre existe. Outro momento, enquanto se espera pelo reconhecimento do sensor. O sensor leva em torno de 60 minutos, né? Às vezes pede uns 10 minutos a mais para ser acomodado ali no subcutâneo. E naquele período não se pode fazer leituras. Para calibração, né? Outros sensores fora do país exigem calibração, os da bomba de insulina também. Se aparece uma mensagem de erro nos sensores, precisa fazer a capilar. E em qualquer situação clínica onde os níveis de glicose estão mudando muito rapidamente, ou seja, cetona para cima nos sensores, que significa que está aumentando mais de 2 ou 3 miligramas por decilitro por minuto. Em qualquer dessas situações, é importante furar o dedinho e tomar a conduta com este resultado. Então, orientem de forma adequada que usar monitorização contínua não é ficar livre da pontinha de dedo, tá? Outra dúvida muito frequente dos colegas e que esse capítulo da ADA aborda muito bem, a acurácia dos medidores de glicose, né? A gente tem dois padrões atuais para precisão, né, para avaliar a precisão dos medidores de glicose. Os que são a ISO, né, o ISO, que os medidores usam aí, né, o último de 2013, e os padrões do FDA, tá? O que acontece no mundo? A Europa preferencia o ISO, os Estados Unidos, embora tenham os padrões do FDA, a gente sabe aí pelas últimas publicações que isso fica a cargo dos fabricantes e nem sempre isso é feito de uma forma adequada. E a gente sabe pela prática que existe uma variação importante entre os medidores e os pacientes também sabem disso. Inclusive, um estudo recente nos Estados Unidos mostrou que apenas 6 dos 18 monitores avaliados estavam dentro do padrão. Então, a gente precisa entender
que nós ainda vivemos uma era na tecnologia que não é preto no branco, que não é 100% acertada. Então, com ou sem tecnologia, a pessoa com diabetes, o nosso paciente, ele precisa se educar para o autogerenciamento e para separar o joio do trigo. Porque tem pessoas que às vezes, hoje até menos eu acho, acredito, porque os sensores fornecidos pelos municípios têm licitações um pouco mais rigorosas, mas o que nós já recebemos de Xing Ling anos atrás, que era uma coisa aberrante, absurda no dia a dia do tratamento, era, sei lá, eu acho que era até melhor nem medir, porque o trem era tão feio, né? E o que já teve de gente prejudicada com hipos graves, fazendo correções desnecessárias, gente, é coisa de quem tá ficando velho mesmo, né? Porque a gente já viu de tudo. Quem é novo ainda não tá nesse parâmetro. Mas o paciente, o nosso paciente, o seu paciente, precisa aprender, né? Que estamos em uma era em que a tecnologia precisa demais dele, né? E de modo geral, né? A comparação do ISO com a comparação do FDA, tanto para os monitores de uso domiciliar quanto para os monitores de uso hospitalares, seja pelo ISO, seja pelo FDA, eles variam em quê? No fato de que 95 a 99% das aferições glicêmicas, elas devem estar em uma faixa semelhante ao que estaria se você estivesse colhendo um sangue, né? E essa taxa de variação, ela deve ficar em torno de 15 a 20% entre a furada de dedo aqui com a furada de dedo em outro aparelho, que às vezes a gente vê os pacientes fazendo, né, gente? Às vezes a gente vê o pessoal usando 2 aparelhinhos diferentes. A gente tem que explicar o que para os nossos pacientes. Não vai ser igual. Não vai ser igual, nem com a mesma gota de sangue, nem com a mesma gota de sangue. Não será igual. Nem com o aparelho da mesma marca, com a mesma caixa de fita. É enlouquecedor, não é? Fala a verdade. Isso enlouquece qualquer ser humano. Pensar que... E tem muito paciente que faz isso, tá, gente? Né? Tem muito paciente que faz isso. Pega 2 aparelhinhos igual, põe um do lado do outro, pega a fitinha da mesma caixa, enfia e fura com a mesma gotinha de sangue. Só se for uma sorte muito grande para dar igual. Na maioria das vezes não dará. Dará o quê? 15 a 20% de variação para cima ou para baixo de um para o outro. Então, a pessoa precisa confiar no seu aparelho, a pessoa precisa escolher o seu aparelho e seguir firme naquele aparelho, tá? Mesma coisa para o sensor de monitorização. Você não fica ali o dia inteiro, chup, 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 não, porque não será igual. Mas a capilar ainda é o padrão ouro. Então, quando você tá aqui e tem que confirmar aqui, você faz o quê? Você toma conduta sempre baseado aqui, tá bom? Então, quando a gente vai passando aí para pro ponto do capítulo sobre otimizando, né? Otimização da monitorização glicêmica capilar, o que a ADA coloca? O uso ideal dos dispositivos requer a correta revisão e interpretação dos dados, tanto pela pessoa com diabetes e família quanto equipe, para garantir que os dados sejam usados de forma eficaz e oportuna, tá? E a gente sabe que os estudos aí da última década em pacientes com diabetes tipo 1
correlacionam a maior frequência de monitorização glicêmica com menores hemoglobinas glicadas. Então, mais poderoso do que o profissional de saúde ficar pensando nessa ou naquela insulina, nessa ou naquela escolha, é otimizar a monitorização glicêmica. Então, às vezes os pacientes viram assim pra gente no consultório: doutora, ou eu continuo comprando essa insulina que eu estava usando com o médico tal, ou eu compro mais fita ou sensor de glicose. Óbvio que é a monitorização. É óbvio que é a monitorização. Quantas pessoas com diabetes tipo 2 chegam no consultório gastando 300, 400, 500 reais de insulina, que custa quase 200 reais uma caneta, sem monitorizar? O que adianta? Eu falo com eles, então bora PNPH, que é de graça, e bora furar esse dedo. Porque o seu resultado será melhor, com certeza. Será que você, profissional de saúde, que está atendendo o paciente, está tendo essa clareza? Será que você está descomplicando o diabetes, descomplicando a insulinoterapia, ou você está complicando a vida do seu paciente? A gente tem que pensar, gente. Dinheiro não cai do céu, não. Quando a gente falou lá nos primeiros capítulos da ADA sobre os determinantes sociais da saúde, sobre a otimização do tratamento como um todo, nós estamos dizendo o quê? Que nós precisamos fazer o melhor pelo nosso paciente, baseado nas evidências científicas. Será que o melhor para ele é usar um análogo de longa duração em detrimento a monitorar mais e melhor? Se as evidências falam que a melhor glicada, a menor glicada está associada a monitorar mais, você tem que parar e pensar. Ah, Janice, mas isso não é ideal, né? Não é ideal mesmo não, mas é o que você tem para hoje. Eu trabalho com SUS há 20 anos. Vários de vocês devem trabalhar com SUS ou com pessoas que não têm condições de bancar um tratamento, digamos assim, tudo que você prescrever, tudo que você precisar terá. Então, sim, se você quer ser um especialista, se você quer ser um educador em diabetes, você tem que pensar sobre isso, tá? Outra evidência aqui, entre os pacientes que verificam a glicemia pelo menos uma vez por dia, muitos relatam não tomar nenhuma ação com os resultados. Olha isso. Nenhuma ação com resultados altos ou baixos. Parece loucura, mas é isso. Tem muita gente que monitora a glicemia e não sabe que com 60, 65 é hipo. Não toma nenhuma atitude, passa o dia inteiro passando mal. E sabe de quem que é a responsabilidade? É nossa. É nossa, profissional de saúde, que não está agindo de forma adequada, alinhada com a ciência. Ah, Janice, mas as consultas é muito paciente, tem muita consulta. Dê o seu jeito de educar. Educador é criativo. A pessoa que educa em diabetes, o profissional que educa em diabetes, precisa ser criativo dentro da sua realidade. Dê o seu jeito para tratar aquela pessoa. Porque o futuro daquela pessoa com diabetes, ela é dependente de você, né? Então é muito importante que vocês pensem sobre isso, tá? Gente, a Érica falou que tá sem som. Vocês estão ouvindo normal? Acho que estão, né? Que ninguém tinha falado nada. Vamos lá, próximo ponto da otimização. Os pacientes devem ser educados a usar os dados da monitorização domiciliar para ajustar ingestão de alimentos, exercícios e terapia farmacológica para alcançar objetivos específicos. O que quer dizer, gente, objetivo específico? Quer dizer
que todos os profissionais de saúde que atendem pessoas com diabetes precisam estar alinhados com os números, precisam estar alinhados com as metas. Não pode fazer confusão na cabeça do paciente. Não pode, um fala uma coisa, outro fala outra. E como a gente escuta colega profissional de saúde falando para o paciente que a glicemia dele tem que ficar abaixo de 100. Quem falou isso para vocês? De onde vocês tiraram isso? Pois a meta tá clara, a gente já discutiu aqui nos capítulos anteriores. A gente fala com os nossos alunos do Contagem Pro, da insulinoterapia descomplicada, que a gente tem que trabalhar a meta, o paciente tem que ter clareza. Mas para o paciente ter clareza, o profissional de saúde tem que ter clareza. Se você fala um número errado, e olha, como os pacientes chegam no consultório achando que o número que eles estão buscando é o número da folhinha do laboratório. Aí eles vivem estressados, eles caem a qualidade de vida, eles omitem refeições, eles passam a cair na lorota dos colegas picaretas, num desespero de achar um número que você pode ter falado desalinhado. Então, muito cuidado com isto que você está passando para frente. Estude. Quer ser um especialista em diabetes? Estude. Quer ser um especialista em diabetes? Estude novamente, né? Porque isso vai fazer toda a diferença para vocês, tá? Outro ponto, a necessidade contínua e a frequência da monitorização devem ser reavaliadas a cada visita de rotina para garantir o uso efetivo. Qual é a dica? Pergunte para o seu paciente se o número de fitas está sendo suficiente. Pergunte para o paciente se ele está confortável com aquele esquema de monitorização. Alinhe com o seu paciente o que ele acha possível de ser feito. Porque fazer bem feito é melhor do que mal feito 10. Então, quando você, colega da equipe, prescritor ou não, quando a gente fala de diabetes, de insulinoterapia, nós estamos falando para todo profissional de saúde que atende pessoas com diabetes, tá? Alinhe com ele a necessidade. Será que quando a gente precisa muito ver uma medida de uma glicemia na madrugada, você não pode negociar aquele esquema por um período? Por exemplo, eu tô vendo aqui que todos os dias no lanche da tarde as glicemias estão na meta. Ou pelo menos a maioria das que eu estou vendo. Será que para aquela pessoa furar o dedinho mais uma vez e ainda ter que acordar de madrugada não seria um peso a mais até financeiro? Será que você não pode equilibrar? Vamos fazer o seguinte? Vamos diminuir a medida pós-prandial do café, que tá boa, e vamos usar essa fitinha na madrugada, até a próxima vez que a gente se vê, para que a gente possa entender seu perfil? É assim. E com o tempo, de tanto você repetir, de tanto você alinhar, o seu paciente vai entender sozinho que ele precisa fazer esse revezamento. Ele não precisa exatamente gastar mais, né? E eu sempre falo com os colegas sobre a questão do gastar, porque a gente tem que pôr os pezinhos no chão, né? Parar de ir na onda, né? De laboratório, de indústria farmacêutica, que tem medicamentos caríssimos que não chega para a maioria da nossa população. A gente tem, como educadores, a gente precisa fazer o melhor com o que a gente tem na mão. A gente tem que descomplicar o diabetes. A gente precisa descomplicar principalmente a insulinoterapia, né? E esse papel, ele é nosso. Para os pacientes em tratamento intensivo,
A clareza que precisa ser dada para o paciente e para a família é que a monitorização glicêmica é o principal aliado para a prevenção de hipo e de hiperglicemias. Ah, eu tenho medo de hipoglicemia. Meça. Eu tenho medo de glicose alta. Meça. Eu tenho medo de ter hipoglicemia de madrugada. O único jeito é medindo. Não tem outro caminho a não ser usar a tecnologia, tudo que a gente tem a favor desse tratamento, tá? Quando a gente fala de monitorização, seja em insulinoterapia, insulina basal, agentes orais, isolados e ou associados à insulina, o que a gente tem de evidência? Vejam bem, palavras da ADA, hein? As evidências são insuficientes quanto a quando prescrever a monitorização e com que frequência o monitoramento é necessário para pacientes tratados com insulina sem ser tratamento intensivo, ou seja, 3 ou mais aplicações de insulina por dia, ou naqueles pacientes que usam medicamentos orais associados à insulina ou não. Para pacientes que usam insulina basal, avaliar a glicemia de jejum com a monitorização glicêmica para adequar os ajustes da dose resulta em uma menor hemoglobina glicada. Ou seja, se eu uso só basal, preferencialmente glicemia de jejum. Se eu não alcanço a meta, eu vou começar a traçar esquemas diferentes de monitorização. Os nossos alunos em insulinoterapia descomplicada, os nossos residentes, a gente sempre discute montar esquema adequado de monitorização de acordo com o esquema de insulina é o que faz uma grande diferença na prática, mais do que o tipo de insulina usado. Então, não adianta você pegar um paciente que usa só insulina basal e não dar sentido para o esquema de monitorização e para o que ele recebe. Você primeiro precisa traçar uma estratégia para chegar naquele resultado. Se você sai atirando para tudo quanto é lado e mandando o paciente medir de qualquer jeito, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você terá uma pessoa com diabetes sob os seus cuidados perdida. Mais vale você gastar o tempo de uma consulta alinhando a caminhada educacional do que querer fazer tudo ao mesmo tempo e a pessoa ficar ali sem tomar uma conduta, tá? Em relação às pessoas com diabetes tipo 2 que usam apenas medicamentos orais, quais são as evidências? O monitoramento de glicose de rotina pode ser benéfico adicionalmente ao tratamento por um tempo limitado. Esse benefício é limitado e o tempo de uso deve ser limitado. Por si só, mesmo combinado com a educação, ele tem mostrado uma melhora limitada nos resultados. Por quê? Porque só monitorar não adianta. A monitorização precisa ser alinhada a uma conduta. Se o seu paciente está só furando o dedinho para mostrar para você, desculpa, você está errando. Você está errado. Se você é um enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, endócrino, clínico, cardio, qualquer área que está atendendo uma pessoa com diabetes e está vendo que ela está furando o dedinho só para ficar estressada e para ver, se você não tomar uma conduta rápida em dar uma tratativa para isso, você também está errando quando você dá as costas. Então, o profissional de saúde que trabalha com diabetes precisa parar de empurrar o tratamento todo para nós médicos, porque está errado. Se você atende a pessoa com diabetes, você tem que aprender. Empurrar tudo para o médico é empurrar o paciente para o descontrole do diabetes. É dificultar a vida do seu paciente. Você não está facilitando a vida do médico quando você é educador especialista. Você está facilitando a vida do seu paciente.
Você está mostrando para o mundo que você é uma referência quando você não faz mais do mesmo. Quando você resolve uma dúvida do paciente. Mas será que você sabe resolver? Vocês sabiam que o que a gente mais está precisando no mundo do diabetes são de profissionais não médicos capacitados? De médico também, né? Mas também de não médicos, porque no mundo inteiro são os enfermeiros, são os nutricionistas, são os farmacêuticos que estão à frente dos programas de educação. São eles que estão fazendo a diferença na jornada educacional do paciente. E será que no Brasil a gente tem enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, profissionais de educação física, psicólogos e médicos prontos para andarem nessa jornada? Então, reflita um pouco se você que não tem um nicho profissional estabelecido ou está saindo da faculdade, você está pronto para ocupar esse lugar, porque está faltando gente. Por mais médico, nutricionista, farmacêutico que se forme, né, e por aí vai, tá faltando. Tá faltando, e aí o povo fica reclamando que forma gente demais por ano. Ao meu ver, forma muito pouco. Porque você procura um profissional qualificado, treinado em diabetes, você não acha, né? Então pense bem se você não está sendo prejudicial na vida do seu paciente, tá? Um pouquinho sobre o CGM aqui para a gente completar, né? A monitorização contínua de glicose pode ser feita em tempo real, sensores de bomba, de forma intermitente, né? O escaneamento ou o CGM profissional, que a gente praticamente não usa mais, que são os implantados no consultório. E quais são as recomendações? Monitoramento contínuo de glicose em tempo real, nível A de evidência, ou escaneamento intermitente, nível B de evidência, devem ser oferecidos para o gerenciamento do diabetes em adultos com múltiplas aplicações diárias ou infusão contínua de insulina que são capazes de usar os dispositivos com segurança por si mesmos ou com o cuidador. E, de novo, a escolha do dispositivo deve ser feita com base nas circunstâncias, nos desejos e na necessidade do seu paciente. Quando a gente está falando aqui do monitoramento contínuo, a gente também está falando em relação aos pacientes, crianças e adolescentes. Qual a recomendação? Monitoramento contínuo em tempo real nível B ou escaneamento intermitente nível E de evidência, ou seja, consenso de especialistas, devem ser oferecidos também para crianças e adolescentes, ok? Sempre baseado nas circunstâncias, desejos e necessidades. Pacientes com diabetes em insulinoterapia basal, tá? Ou seja, DM1 no início do tratamento, ou os pacientes com DM2 também devem ser oferecidos a monitorização contínua. Este é o andar da carruagem com a tecnologia. Isto é o que está mostrando pra gente mais diferença na prática. Paciente monitorizado de forma adequada tem melhores resultados, tá? Nível E de evidência. O monitoramento contínuo em tempo real ou intermitente deve ser oferecido para o gerenciamento em crianças e adolescentes com tipo 2, aumentando a cada dia, que estejam em múltiplas aplicações diárias ou infusão contínua de insulina subcutânea, que é bem mais raro isso acontecer, né, gente? E que sejam capazes de gerenciar. Nível A de evidência. Em pacientes com múltiplas aplicações diárias e infusão contínua de insulina, os dispositivos devem ser sempre usados continuamente para que haja um benefício máximo comparável aos estudos. Nível A de evidência também devem ser escaneados com frequência, no mínimo a cada 8 horas. Lembrando que os sensores de escaneamento intermitente precisa desse escaneamento para que ele possa aí guardar, né,
os dados das últimas 8 horas. Próxima evidência, nível B de evidência, quando usado como adjunto no monitoramento de glicemia pré e pós-prandial, o CGM, ou seja, a monitorização contínua de glicose, pode ajudar a atingir metas nas mulheres com diabetes que engravidam, né? Ou seja, está liberado. Nível C de evidência, o uso periódico do monitoramento contínuo de glicose em tempo real ou intermitente, ou o uso do monitoramento contínuo de glicose profissional, que é aquele que ainda pode ser implantado no consultório, pode ser útil no manejo em algumas circunstâncias, ou seja, usar periodicamente tem critérios, né? O critério do desejo do paciente, do custo do tratamento, né? Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Qual que é o problema que a gente tem, que os profissionais de saúde também precisam estar atentos ao CGM, né? A monitorização contínua, aos sensores. São as reações cutâneas, né? Não exatamente raras, tá? Mas a gente precisa lembrar que ela pode, seja por irritação ou alergia, né? Uma dermatite de contato por irritação ou alérgica, precisa ser avaliada por toda a equipe de saúde e tratada, para que as pessoas nem abandonem o tratamento e usem de uma forma adequada os dispositivos. Essa dermatite de contato é pelo isobornil acrilato, né? A substância lá da colinha, que é um sensibilizador da pele e pode causar essa reação alérgica. Quais são as dicas que os profissionais de saúde precisam dar para as pessoas que têm essas irritações, né? Primeiro, ter muito cuidado na hidratação da pele, tá? Deixar a pele sempre bem hidratada, né? Porque isso serve tanto para o preparo quanto para a recuperação da pele em relação ao uso do sensor. Tentar sempre, né? Não esquecer de usar algum tipo de óleo ou vinagre de maçã, né? Que também é muito utilizado e recomendado para tirar a cola do sensor. Porque às vezes a pessoa quer puxar a cola a qualquer custo e a pele vai junto, viu, gente? Faz uma pereba no braço, né? A gente tem que orientar o nosso paciente. Existe um produto, Cavilon Spray, tá? Que ele forma uma barreira entre a pele e o sensor, além de aumentar a aderência do sensor, que às vezes cai de qualquer jeito. Então, vocês também podem recomendar que o paciente utilize isso aí. Tem aquela fita, né, adesiva Kinesiotape, tá? Que funciona também como uma barreira entre a pele e o sensor. Aí a pessoa pode fazer o quê? Corta a fitinha, tá? E faz um buraquinho no meio e implanta o sensor em cima do Kinesiotape, tá? Isso diminui também a alergia e a irritação. Mas tem gente que tem alergia também ao Kinesiotape, né? Para recuperação da pele, né, quando forma aquela reação alérgica feia, horrorosa, né, a gente tem um produto no mercado, tá, gente, sem nenhum conflito de interesse, não trabalho para nenhum laboratório, que é o Ciclapaste Balm B5 da La Roche. Ele repara a pele, estimula a cicatrização, né, dá uma acalmada aí naquela irritação cutânea, né, e tem muitos pacientes que usam e acham muito bom, tá? Outra dica também que a gente vê o pessoal utilizando e recomendando, que também é legal. Quando a irritação é muito grande, pode usar aqueles corticoides nasais na pele, espera secar e aplica em cima, tá? Outra dica, revezar os locais de aplicação do sensor, que já é uma recomendação que a gente dá sempre. E também proteger o sensor contra quedas, né, gente? Ele não é barato, a gente precisa orientar o paciente. Pode usar o Tecaderm, o próprio Kinesiotape ou o Guardian Libre, que é uma bolotinha que a gente prende aí, né? O sensor fica tipo uma, como é que fala, gente? Uma braçadeira, né? E para os meninos que fazem atividades físicas é muito legal, tá?
E finalizando este capítulo da tecnologia em relação aos instrumentos de aplicação de insulina, né? Nós temos seringas, canetas e bomba. Sempre deve ser prescrito e orientado baseado na preferência e na possibilidade daquele paciente, embora as canetas hoje estejam mais acessíveis, né? Inclusive distribuídas pelo Sistema Único de Saúde. A gente não é a gente que escolhe, né? E mesmo que o paciente use a caneta, é sempre bom a gente revisar aí ocasionalmente o uso das seringas, né? Porque às vezes a caneta quebra, né, gente? A caneta quebra, né? E não cada insulina com uso em refis tem uma caneta própria do fabricante, né? Você não coloca qualquer refil em qualquer caneta, tá? E às vezes a caneta quebra em uma situação que não tem disponível, tá faltando, que é muito frequente, a pessoa tem que aprender, né? Usar uma insulina. Então, qual que é a recomendação nível C de evidência? Canetas de insulina são preferidas na maioria dos casos, mas as seringas de insulina podem ser utilizadas para entrega da insulina, levando em consideração a preferência do paciente ou do cuidador, o tipo de insulina, o regime de dosagem, ou seja, se quer fazer uma mistura de insulina ou não, se for possível na mesma seringa, o custo e a capacidade de autogestão, tá? O outro instrumento são o que? Os sistemas de infusão contínua de insulina, as bombas de insulina, que devem, né, ser oferecidas para as pessoas com diabetes tipo 1, com ou sem sensores, nível A de evidência. Em outros tipos de diabetes, onde há necessidade do tratamento intensivo, múltiplas aplicações por dia, já passa para nível E de evidência, que são capazes de utilizar o dispositivo com segurança por si só ou via cuidador. Devem também ser oferecidos aos pacientes com diabetes tipo 2, que são capazes de usar o dispositivo com segurança nível A de evidência também, né? E a escolha do dispositivo, qual tipo, se é com sensor, se não é com sensor, ela deve ser feita com base o quê? Nas circunstâncias, eu falo com um pouco que nas circunstâncias, né? Nos desejos e nas necessidades do paciente. Finalizando com as internações hospitalares, né? Uma grande mudança no uso da tecnologia após a pandemia do Covid, né? Onde, de uma forma muito ampla, esse uso da tecnologia no ambiente hospitalar foi liberado e incentivado para diminuir o contato da equipe de saúde com os pacientes. Foi uma bênção, né, gente? Então, hoje, nível E de evidência ainda. Os pacientes que estão em posição de usar com segurança, presta atenção, que estão em posição de usar com segurança os dispositivos para diabetes devem ser autorizados a continuar usando em um ambiente de internação ou durante procedimentos ambulatoriais, quando a supervisão adequada estiver disponível. O que é isso? A equipe de saúde responsável por este paciente dentro do hospital precisa estar apta para o acompanhamento e o gerenciamento do uso correto. Se ela não entende da tecnologia e ela não consegue tomar condutas baseado na tecnologia, ou o paciente tem que saber fazer sozinho, com apoio da equipe de base, ou a equipe de saúde tem que fazer o que sabe, né? O que sabe. Então, este é um momento muito crucial. Por isso que a gente defende tanto que profissionais de saúde que trabalham na rede hospitalar, eles estão em uma posição chave para a virada de chave do paciente. Principalmente porque muitos estão no dia a dia internando com muita frequência, tá? Então, isso aí pra gente
é um ponto crucial, e se você é profissional de saúde e trabalha dentro de hospital, lembre que você está numa posição muito chave para isso aí, tá? Para essa melhora na jornada do paciente. E finalizando de verdade agora, né? A gente sabe aí que o mais importante componente de todo esse sistema que alia a tecnologia é o nosso paciente, né? Então, tecnologia não faz nada sozinho. Avanços terapêuticos não fazem nada sozinho. O cuidado ele sempre é compartilhado. Porque simplesmente ter um dispositivo na mão ou um aplicativo não vai mudar os resultados, gente. A menos que aquele ser humano, aquela pessoa com diabetes, se envolva nesse tratamento, buscando ter resultados positivos na sua saúde. Então, a tecnologia não vai tirar o lugar de nenhum profissional de saúde no tratamento. Não vai substituir nunca a ação da pessoa com diabetes, as decisões que exigem, né, o humano, né? E que a gente, por mais que você veja coisas sobre tecnologia, a gente sabe que isso aí nunca vai mudar, né? O tratamento do diabetes, ele depende da pessoa, ok? Então, este é o capítulo 7 da ADA, Diabetes e Tecnologia. Quero lembrar para vocês que esta página é dedicada a profissionais da saúde, a conteúdos voltados para profissionais da saúde. E se você é uma pessoa que tem diabetes ou é um familiar, eu te convido a seguir a gente na página Educação em Diabetes, onde todo o conteúdo, as lives, as postagens, os vídeos são voltados para quem tem diabetes, tá? Essa página aqui, o conteúdo é para profissional de saúde, tá bom? Para você que está começando a sua jornada como profissional de saúde, o seu lugar não é no curso, o seu lugar é na jornada, para que você possa entender o beabá, os erros mais frequentes e fazer um diabetes diferente no seu dia a dia. Tchauzinho, pessoal!